casa, é tão gostoso a gente poder estar junto, né? E é um mês muito importante, porque setembro é o mês de prevenção do suicídio, é o Setembro Amarelo. Então eu gostei tanto desse post, que eu vou até colocar ele aqui, eu achei tão bonita essa foto, dá tanta paz, né, o amparo. Então nós vamos falar um pouquinho de suicídio, eu preparei bastante material, eu vou falar assim, dar umas pinceladas, e a gente pode também usar o tempo para perguntas e respostas, tá? Como é que eu passo para... 17 de setembro. Ah, que chique. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os números, né? E tem um desafio de número, porque se a gente for olhar estatisticamente os números que são reportados sobre suicídio, não houve aumento nenhum desde 2020. Graças a Deus. Não é verdade, não? Então, não que seja... Quer dizer, nós gostaríamos que ninguém cometesse suicídio, nós gostaríamos que nenhuma vida fosse perdida, mas olhando assim, numa visão geral, o que nós vemos? Tem, em média, 14 países que criminalizam o suicídio. Então, se a gente for olhar, por exemplo, Coreia do Norte, é zero, não existe nenhum suicídio. Será que é verdade? A pessoa não vai comentar, ela não vai nem pedir ajuda, porque é criminalizado, né? Então, esse já é um problema. Outro problema é que as pessoas se constrangem. Muitas pessoas não querem admitir que um membro da família fala que foi acidente, fala que foi ataque cardíaco, fala que foi uma outra situação, né? Então, esses números nós sabemos que dizia, tudo bem, porque a gente não está aqui para fazer um exercício de matemática, né? Mas se a gente olhar aqui, mais de 12 milhões de pessoas consideram o suicídio nos Estados Unidos. Isso são pesquisas feitas em que as pessoas admitem. 3,5 milhões planejam e 1,4 milhões tentam, de fato, tirar suas próprias vidas, né? E esse número vem aumentando principalmente nos jovens, que é uma preocupação nossa, né? E aqui, então, aqui em média, esse reloginho fala que em média a cada 40 segundos tem uma pessoa tirando a sua própria vida, tá? Mas aqui tem um número que eu vou falar mais dele, né? Porque a gente não gosta de falar só das coisas ruins. É que a maior parte do suicídio pode ser prevenido. E é aí que nós vamos falar dessa campanha que começou lá na Holanda em 2016, que chama a campanha dos embaixadores da vida. E vamos ver se nós conseguimos hoje ter mais embaixadores da vida aqui, né? E aqui nós também falamos sobre as doenças mentais. Nós sabemos que o número de doenças mentais vem aumentando muito, né? Se a gente for olhar depressão, ansiedade, esquizofrenia, então todo esse tipo de situação também contribui muito. Então nós vamos entrar um pouquinho mais aqui nesse assunto. Aqui é o que eu falei, né? E aqui nós estamos falando que a segunda maior causa de morte é abaixo dos 34 anos de idade. E também tem um problema aqui, né? Que esse número 115, que em média, cada pessoa que tira a sua própria vida, ela impacta mais 115 pessoas, que nós estamos pensando em família, nós estamos pensando nos amigos, né? Aconteceu numa ocasião, quando eu trabalhava na Holanda, que um colega da França, a pessoa chegou no escritório, a pessoa encontrou a pessoa morta na sala, tá? Isso abala todos que estão ali, a comunidade, os vizinhos, as pessoas são abaladas também. Então, a gente lembra desse ponto. E o que é? Qual que é o maior desafio, né? Nós estamos falando aqui que o suicídio é um tabu. Nós aceitamos falar sobre, olha, eu estou com um problema na minha perna, eu estou com um problema no coração, eu estou com problema de diabetes, mas nós não temos ainda o conforto de falar sobre a depressão, sobre as nossas dores, né? Então muitas pessoas, lembra do Robin Williams, aquele artista que ela está sempre rindo e tal? A gente tem problema seríssimo de depressão, mas muitas vezes a pessoa esconde, né, pela vergonha. E a gente tem um preconceito, a gente fala assim, a pessoa depressiva ela é preguiçosa, ela não quer trabalhar, esse negócio de burnout não está com nada. Então, nós ainda como sociedade, não aprendemos a acolher o problema da saúde mental, né? E um outro problema que é relacionado, e uma coisa que eu gostaria de falar bastante hoje, é que os sinais muitas vezes não são percebidos até depois. A pessoa fala, puxa, não pensei na hora. Então, que nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa, né? E também temos o problema hoje da mídia social, né? Que dá a impressão de que todo mundo tem uma vida perfeita, que de todo mundo está feliz o tempo todo, que não é uma realidade. Então a gente se mede pelos outros
e se sente isolado. Então só eu que tenho problema, está todo mundo feliz e eu só que tenho esse problema. Né? Então é interessante, e a semana passada aconteceu um evento que me deixou muito triste, que um menino de 16 anos aqui na Califórnia cometeu suicídio com a ajuda exatamente, da inteligência artificial. E aí fui ler a respeito, então veja só, o algoritmo ele é feito para te manter conectado. Então foi falando com o menino, você tem razão. Então, e agora aconteceu uma outra situação em que um senhor de 56 anos na cidade de Greenwich matou a mãe e se matou. Porque ele estava com problema ele tinha um problema mental, claro, ele tinha várias coisas. Voltou a morar com a mãe e tal. E ele começou a falar com a inteligência artificial e ele tinha problema de paranoia. Ele achava que a mãe queria matar ele achava que ele estava colocando câmera em casa, ele achava que ele foi num restaurante chinês, que o restaurante tinha alguma coisa, ele criava. E a ferramenta começou a falar que você tem razão, você está certo, você não deve confiar em ninguém, isso está errado, o que ela está fazendo e tal. E ele chegou num ponto, né? Quer dizer, um desequilíbrio muito grande, mas veja só o problema de hoje. Quer dizer, isso daí agora já ficou num outro problema, porque não é só suicídio, também é um assassinato, né? Então, veja o quanto nós temos que ter vigilância, o quanto nós temos que tomar cuidado, porque a gente esquece que é uma ferramenta, que não tem escrúpulo, não tem moral, não tem nada. Né? Então, ela está ali só criando uma narrativa que é o que a gente quer ouvir. E ela vai aprender com os nossos comportamentos, ficar repetindo aquilo que a gente fala. Então, perigoso, né? Então, entrando aqui, e eu estou colocando aqui, ó, aqui são a página do Facebook, eu vou mostrar para vocês depois, e também tem no Instagram, mas tem vários vídeos e tal. Eu gosto muito dessa história do Sishen, porque ele é um chinês que ele dedica os sábados dele na ponte mais comprida da China. E só de passar com a moto, ele tem uma vez, a Sonic ele é muito, ele não tem nenhum bem e tal, ele só tem essa, e ele fica passeando na ponte, e de fazer isso, ele já salvou várias vidas, porque ele sempre para, quando tem alguém, ele conversa com a pessoa, então ele fala ali que, e veja só que a gente está falando de uma pessoa que não tem uma formação acadêmica, não tem nada, ele tem compaixão e muito amor, então ele conversa ali com as pessoas, né? Às vezes ele até acompanha elas até de volta em casa. Então veja que isso é interessante, a gente vê que as pessoas dão sinais, né? E aí nós vamos falar um pouco mais disso, que a família, os amigos, a comunidade tem um papel importante. É importante a gente prestar atenção nas pessoas e conversar com ela, perceber que você está um pouco diferente no trabalho, você não almoça mais com a gente, né? Isso também, essa parte é muito importante. Né? Vamos entrar um pouquinho nas causas do suicídio. Nós falamos da depressão, né? Nós falamos do desespero, da revolta, da solidão, né? E uma coisa muito importante, também a gente vai entrar depois, né, no materialismo, no egoísmo, né, na parte toda, quando a gente entra na visão espírita. Mas o importante é a gente saber, porque eu já escutei isso, né? Fala assim, a pessoa quer se matar, deixa ela, né? Mas é interessante que a pessoa não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor, é uma dor tão aguda, é um desespero tão grande que a pessoa entra nisso. E aqui também eu coloco lá, se vocês tiverem interesse, vocês podem ver um vídeo do Kevin. E o Kevin foi a única pessoa que sobreviveu pular da Golden Gate Bridge, né? Porque é o frio da água e tal. E o único motivo que ele sobreviveu é porque na hora que ele estava pulando, alguém passou de carro, que ele não sabe quem é, ligou para a guarda costeira. Então quando ele caiu já estava a guarda costeira ali. Né? E o moço até falou para ele, meu filho, você sabe quantas pessoas já tirei dessa água morta? Né? E o Kevin conta pra gente, porque depois ele tem uma história muito bonita, que hoje ele é palestrante a favor da vida. Né? Então ele usa a história dele para engajar outras pessoas. E o que o Kevin nos conta é que no segundo que a mão dele largou da ponte, ele já se arrependeu. Ai, meu Deus. Aí eles entrevistaram 19 pessoas que tinham sobrevivido a tentado de suicídio e todas elas confirmaram que imediatamente existe um arrependimento, porque nós não queremos morrer, né? É só aquele desespero em que a pessoa é levada naquele momento, né? Então é muito importante a gente falar isso. E nós sabemos que o materialismo é um grande fator. Quando nós vamos entrar mais para frente, nós vamos falar
dos livros espíritas, nós vamos ver que a impressão que eles têm todos é que tudo vai acabar. E que nós sabemos que esse não é o caso. Então, a gente vê também que o materialismo é um fator. Bom, agora a gente vamos falar um pouquinho da visão espírita, mas para entrar no suicídio nós temos que entender a morte, né? Porque sem entender a morte a gente não consegue entender o que é o suicídio. Então vamos falar o que é a morte na visão espírita. Fica lá. O que é a morte na visão espírita? É passar para o outro lado. É uma transição, A certo? transição. É uma transição. Então, voltando aqui muito bem. Então, o que é ela? Ela é a separação do perispírito. Então, vamos voltar. Nós temos um corpo, nós temos um perispírito, que é o corpo do espírito, e nós temos ali o espírito, né, que é quem ativa tudo. E o que é a morte? É a separação do perispírito com o corpo. Agora, tem um outro fator também. O que é o quarto fator que tem na nossa vida? Tem o fluido vital, né? O que é o combustível desse corpo? Então, a gente pode pensar assim, ó, uma analogia simples. Ela não é perfeita, mas ela funciona um pouco. Então, vamos falar assim, que o carro é o corpo, que o piloto é o espírito, que é aquela roupa cheia das mangas que o piloto usa, toda incrementada, que é o perispírito dele, que é o corpo do espírito. E o combustível é o fluido vital, porque o carro não anda sem fluido vital. Então é como se nós tivéssemos uma reserva fluídica, só que ela não está a gente não tem assim um tanque de gasolina, vamos supor. Nós temos esse fluido está impregnado no nosso corpo e ele é que permite que o corpo não se decomponha. Então quando acaba o fluido vital, o corpo vai entrar em decomposição, faz uma separação. Então esse fluido ele anima o corpo e através dele quem vai agir é o espírito. O corpo por si só é uma matéria inerte, mas o espírito vai agir, então através disso nós temos toda essa movimentação. E o que acontece? O que acontece quando há o desencarne? Né? Então vamos falar, por isso que a gente vê, por exemplo, ao longo da nossa vida nós nascemos com uma reserva por um certo período de tempo. Então a gente não fala assim quando a pessoa já está envelhecendo, a gente fala, essa pessoa está perdendo a vitalidade. É o fluido vital se exaurindo, que é um processo normal. Tá? E aí nós vamos falar da visão espírita, o que ele explica aqui, que então existe uma ruptura do ato fluídico, né? E que as conexões entre o perispírito e o corpo vão ser dissolvidas. Veja, nós não falamos dos chakras, de todos esses fios magnéticos e tal. Então, tem até livros em que eles falam de médicos, né? Que eles vêm e eles desconectam todos os fios e há uma completa separação. Agora, o processo da morte, ele é igual para todos nós, tá? É uma separação do corpo e do perispírito. A experiência, ela é única. Então, vamos pensar assim. O processo do nascimento, né? São 9 meses, existe uma gestação, existe um cordão umbilical, existe todo o processo é igual. Mas se a gente perguntar para cada mãe aqui, para cada uma das nossas mães, a experiência de cada parte é diferente. Ela é única. Né? Nós não vamos falar, olha, tem lugares para cima do Canadá que é o homem que dá luz, tem lugar que é 20 meses. Não, é sempre 9 meses, é um processo igual. Mas a experiência é diferente. A mesma coisa se dá com a morte. O processo é o mesmo. A experiência vai ser muito única. E o Espiritismo explica pra gente o que é esse processo, né? Então ele fala, o espírito vai sofrer tanto mais quanto o desprendimento do perispírito é lento. Então, a prontidão do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência cura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento. Então, depende muito da condição moral, da condição da vida, da condição da morte. Isso é uma coisa que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. E vamos lembrar, por exemplo, não sei quem conhece o Paramahansa Yogananda, que tem ali o Templo de Cnidas, que morou na Califórnia. Acho que ele morreu na década de 40, mais ou menos. Então, ele conta no livro dele, que, né, conta sobre ele,
que o desencarne dele, ele chamou uns amigos para jantar, depois ele se despediu, deitou e desencarnou. Porque ele era uma pessoa que já estava muito mais na vida espiritual, era uma pessoa que já estava acostumada ao desdobramento, à meditação, via e se comunicava com os espíritos, então para ele aquilo foi e eventualmente vai ser o nosso processo também. A tendência é que seja menos dramático, menos, vai ser uma passagem, nós vamos se despedir, a gente fala, ó, né, quem falou se nós vamos para uma viagem, quem sabe a gente se encontra outra vez, né, e a gente vai assim trazendo mais leveza para esses processos que são naturais, porque nós sabemos que ele é recorrente. Eu achei interessante falar um pouquinho sobre Leon Denis, que ele explica no livro dele, né, no Programa do Destino do Ser e da Dor, que ele fala que a situação do espírito é uma consequência das suas inclinações, né, e que cada um vai ficar envolvido na sua rede de pensamentos naquilo que criou. Nós sabemos disso, que o nosso pensamento cria, então nós vamos ser atraídos para onde nós vibramos, que é natural, né? Então nós podemos ter experiências muito boas, aqueles espíritos adiantados que já não estão mais nem lá no desligamento, e os espíritos que não entendem o que estão acontecendo e ainda estão com a impressão da matéria ligados a ela, que é natural que assim seja, né? Até aqui tudo bem? Então tá. E aí, o Kardec também nos fala que a experiência vai variar de acordo com o caráter, com o conhecimento e o grau de adiantamento moral do espírito. É que é natural que assim seja. O espírito que mais conhece sobre a eternidade da alma, que conhece sobre os outros planos, vai estar mais confortável, e aquele que não conhece vai estar com mais medo, mais preso. Então, o conhecimento, o caráter, claro, a qualidade de vida, a nossa qualidade moral vai determinar muito, e o nosso adiantamento. Então, o homem, e aqui o Kardec deixa uma dica, né? Ele fala que nós devemos trabalhar para a nossa purificação, reprimir as nossas más tendências e vencer as nossas paixões. Então, é uma oportunidade, porque sabemos que quanto melhor nós vivemos, melhor nós vamos passar por essa transição. Agora que nós falamos um pouquinho na morte, vamos entrar um pouquinho no suicídio, né? Aí na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E eu acho que a resposta não deixou nem assim um pouco para você pensar, né? É não. Assim, não. Ela é bem direta, ela não. Só a Deus assiste esse direito. Então não fala que dependendo da coisa, dependendo da circunstância, se for naquele dia, naquela coisa, não. A resposta é não. Tá? Então, a vida é um presente, né? A nossa oportunidade aqui é um presente de Deus e nós não temos o direito, tá? A resposta ficou bem clara, nós não temos o direito de interferir com esse processo, nem nosso nem dos outros. Agora a gente pode pensar assim, bom, se nós somos espíritos, se o importante é a vida espiritual, se tudo aqui é transitório, será que a gente precisa cuidar do corpo? O que vocês acham? Precisa, né? A gente tem que tomar cuidado para não ter as conclusões erradas aqui. E aí também o Kardec fala pra gente: amai a vossa alma, mas cuidai do corpo. Também é um presente de Deus. O corpo também é essa máquina, nós precisamos dela. Eu tenho um fisioterapeuta que ele fala assim pra mim: Marina, imagina que você só tivesse um carro para te dirigir sua vida inteira. Você não ia cuidar bem desse carro? Tem que cuidar do corpo. Então ele fala que é um instrumento da nossa alma, né? Então, não respeitar isso é desconhecer as leis de Deus. Então, nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo e também preservá-lo. Mas me lembrou de uma coisa que eu li, não estou me lembrando em qual obra, mas algo que falava assim, que nós devemos cuidar do nosso corpo como se fôssemos viver 100 anos e cuidar do nosso espírito como se fôssemos morrer amanhã. Que lindo! Né? Que lindo isso! Muito verdade, cuidar do corpo como se fosse viver 100 anos e do espírito como se fôssemos morar no rosto. Gostei muito. Muito bem. Então vamos entrar agora no suicídio, né? O que acontece? Nós falamos do processo natural, da morte e tal. O que acontece com o suicídio? Ela é uma ruptura violenta. A palavra que o Kardec usa aqui, isso tudo está no seu inferno, tá?
ele fala do dilaceramento. Então, todos esses cordões magnéticos que iam devagarzinho se dissolver, eles são arrebentados. E isso traz um sofrimento muito grande, que depois nós vamos entrar aqui. Outra coisa, o fluido vital não acabou. Então, é muito natural que o suicida sinta a decomposição do corpo físico, mesmo estando afastado dele, né? E ele fala aqui, ó, é a posição mais penosa, né? O corpo ligado ao perispírito, por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma e por isso ele experimenta atrozes sofrimentos. Nós vamos entrar um pouquinho mais nisso aqui, mas veja só que das formas de desencarne, a pior de todas é o suicídio. Agora, eu vou entrar um pouquinho só. Esse livro aqui, não sei quem conhece, ele chama Memória de um Suicida. Dona Ivone Pereira, queridíssima. Não sou eu não, gente. Não é? Outra Ivone. Mas também querida. Todas as Ivones são queridas. E Dona Ivone psicografou esse livro. Ele foi escrito por Camilo de Castelo Branco, que era um escritor famoso português. Ela até coloca, ela não coloca Castelo Branco, ela só coloca Botelho, né? Ela não quis, ela né, não se sentiu assim em liberdade de colocar o nome dele a princípio. Mas Camilo conta a sua experiência como suicida, né? Só que Camilo era um escritor, ele ganhava por palavra, ele era muito prolixo, então o livro ficou muito comprido. Mas mais tarde, esse livro foi, antes da publicação, ele foi editado por Leon Denis, para ficar ali focado no conteúdo doutrinário. Então, um livro muito bonito. E ele conta, ele relata, eu vou dar só umas pinceladas, porque o livro é muito rico e muito grande. Então, eu só vou dar umas pinceladinhas, porque ele conta a sua história do começo, de como foi a sua experiência, né? Então, o que ele fala? Ele conta ali da revolta, do desespero, do materialismo. Também ele fala várias vezes que foi um ato de covardia. Ele conta da sua própria experiência. O que acontece? Ele desencarna. Depois do Vale dos Suicidas, tal, ele passa para o Hospital de Maria. Ele é levado para um hospital para os suicidas e eles estão ali em 4, né? Eles estão num grupo. E ele conta a história de cada um. Então eles conversam, então é parte do processo deles. E ele conta isso que aconteceu ali. E olha, ele conta muito triste essa experiência. Ele fala que a linguagem humana ainda precisou inventar palavras. Nós não temos palavras para compreender as impressões que se passam no suicida depois do seu desastre. É assim, uma dor muito grande. Ele inclusive compara a experiência dele com o Vale dos Leprosos. Ele falou, olha, o Vale dos Leprosos as pessoas pelo menos até se casavam, tinha sol, tinha alguma coisa, ali era só sofrimento. Então ele conta o relato dele, né? A Ivone Pereira, ela suicidou 3 encarnações consecutivas. Verdade. E por isso ela entendia muito de suicídio. Ela psicografou o Camilo. É verdade, é verdade. Ela como Andréia, como Leila, né? Ela se suicidou e é muito interessante. E ela tinha muita compaixão pelos suicidas. A Ivone carregava um caderninho, ela ia no jornal todos os dias, ela lia quem tinha morrido por suicídio, ela escrevia o nome e ela fazia as orações. Ela não deixava de orar pelos suicidas, que é uma coisa que nós devemos fazer, porque dói muito o coração ler esses relatos, né? Nós temos no Céu e Inferno, nós temos em vários livros, e ter compaixão e oração por esses espíritos. Sim, quando ela era bem pequenininha, ela gostava de ir para o cemitério, sozinha, novinha, lá em Petrópolis. Eu fiz faculdade em Petrópolis e me lembro muito dessa história. Olha só. No cemitério ela via os espíritos lá. Aí ela viu os espíritos. Muito bom, muito bom. E aqui, então vamos falar um pouquinho da experiência. Isso aqui é um resumo muito breve de tudo que ele relata ali, né? Então, o que ele fala da sua experiência? Ele fala da sensação de frio, de fome, de sede, ele fala dos odores do lugar que eram horríveis, né? Ele fala da dor aguda, eles revivem a morte, então ele conta aqui um que tinha se cortado no pescoço, ficava ali segurando sangue, que não parava, o outro que tinha com a corda ficava sufocando, então cada um ficava revivendo a experiência que causou, porque ficou aquela coisa magnética por causa do choque vibratório, né? E
Então ele fala que o perispírito fica marcado pelo ato, né? É interessante que a Dona Ivone conta que um dia o Charles levou ela em desdobramento para o cemitério e ela viu um espírito que tinha morrido. Ela ficou horrorizada, porque ele tinha se jogado no trem e o perispírito estava totalmente dilacerado. Ela via essa cicatriz, ela falou, nossa, ela ficou horrorizada de ver aquilo. E ela tentou conversar, tudo, mas ele estava tão perturbado que ele não conhecia. Ela falou, mas Charles, o que a gente faz? Ela falou, olha, para o espírito desse é só oração, você não consegue fazer nada, porque o choque vibratório ele é tão violento que o perispírito fica marcado por isso, então ele ainda sente. A confusão da vida e da morte, porque claro, como ele ainda está ligado no corpo, às vezes ele sente a decomposição, às vezes ele se sente vivo, então eles não entendem como eles estão vivos e mortos ao mesmo tempo, né? E tem outra coisa interessante também, quando eles estavam todos juntos, eles sofriam as impressões uns dos outros, então tinha um que tinha morrido afogado, quando ele pensava no afogamento, vinha uma onda e levava todo mundo, então eles estavam também sentindo uma perturbação do outro. Então é muito triste, né? Aí ele fala uma coisa interessante, que todos eles que estavam ali tinham um cordão luminoso, fluorescente, arrebentado. Então ele mostra aqui, né, toda a sua pujança fluida magnética que causava parte dos desequilíbrios, se não todos. Então, como aquele cordão que liga o corpo ao perispírito não foi propriamente desconectado, então isso causava muito de toda essa experiência dolorosa em que ele relata lá, né? Aí vamos falar do Vale dos Suicidas. E eu pensava assim, olha gente, a pessoa já está sofrendo, já fez a coisa errada, ainda tem que colocar eles no Vale do Suicida? Aí eu pensava, que judiação. Na verdade, lendo e estudando, a gente vê que aquilo não é uma punição, foi uma proteção. Porque antes de ir para o Vale dos Suicidas, como eles tinham muito fluido vital, eles estavam sendo vampirizados, judiados, escravizados. Então, os espíritos levam ele para um lugar para pelo menos eles ficarem ali um tempo. Então, é uma proteção, não é uma punição, né? É importante a gente lembrar disso. A Dona Ivone escreve ali no livro, que ela fala na nota de rodapé, que existe entre a morte, né, e o lugar onde a gente vai, tem um lugar como se fosse uma zona de transição, uma antecâmara. É uma região em que o estado vibratório corresponde ao recém-chegado a fim de se desmaterializar e se desfaça dos fluidos vitais, né? Aí o Camilo, ele fala Vale dos Réprobos, Vale Sinistro, ele fala umas palavras mais duras quando ele está falando ali, que ele fala desse estágio temporário também, que se desfaça. Então eles têm que ficar num lugar até que aquele fluido vital chegue num ponto em que eles possam ir para outros lugares. E ele conta também que vem as caravanas e vão recolhendo aqueles que já estão. E ele lembra do dia em que ele sentiu um alívio. Então teve um dia que o fluido vital dele acabou, ele sente aquele alívio e logo em seguida ele é levado para o hospital, né? Então aqui, o tempo que se passa nesses estágios temporários, ele é dependente do caráter, das ações praticadas, do gênero da vida e do gênero da morte, é o que a Dona Ivone nos explica. Tá? Tem tudo bem? Agora, tem outro tipo de suicídio. E a gente fala assim, não vou dar valor pra vida, não vou dar bola, tenho essa doença, mas eu não vou me tratar, isso não serve? Não. Aí a gente tem também o outro tipo de suicídio, que é o suicídio inconsciente. Quem que lembra do nosso lado, André Luiz falando? Né? Ele tá lá, sendo tratado, ele fala, quer dizer que você morreu por suicídio? Ele fala, peraí, como assim? Eu sou médico, fiquei 40 dias no hospital, tive 2 cirurgias, que isso? Nunca pensei em morrer? Não, ai, me engano. E o que eles explicam pra ele? Fala, meu filho, você não cuida da sua saúde, você tinha problema no intestino, você tinha doença, você era médico, você sabia melhor, você não cuidou, né? Ele gostava de beber, ele gostava de uma farra, ele comia bastante, ele não cuidava da saúde dele, então ele contribuiu psicossomaticamente também para a abreviação da vida. Mas tem mais que eles explicam ali para ele. Ele fala, olha, não se preocupa, porque em média 70% das pessoas que voltam voltam antes do tempo. Então, a ansiedade, o excesso de preocupação, aquela adrenalina tensa, né?
o desequilíbrio, o cortisol, que é o hormônio do estresse, tudo isso vai debilitando o corpo, porque o corpo é uma máquina. Ele não dorme direito, não come direito, não se exercita, tudo isso a gente precisa cuidar da nossa máquina, como a gente cuida de todas as coisas que nós temos, né? Então, é importante também a gente lembrar, porque a gente às vezes, né, tem muito julgamento contra os suicidas, mas a gente tem que lembrar o que nós estamos fazendo, como nós estamos cuidando da nossa vida, valorizando a nossa própria, né? E aqui, o que o Espiritismo nos traz, que nos dá o alento? Acho que é importante a gente fazer uma reflexão juntos de que nós sabemos que, olha, essa vida foi desenhada para o nosso sucesso, para o nosso desenvolvimento. As dificuldades, muitas vezes nós ficamos revoltados e desesperados, mas elas não estão aqui para nos punir, elas estão aqui para nos ajudar, para nos guiar, para nos fazer refletir. Então é importante a gente lembrar dessa parte. E dá muito entendimento, né? Então a gente fala aqui que o espírita, ele procura, né? Ele procura se fiar na vida futura, ele procura ter a fé. Então a gente tem esse entendimento, a gente tem essa compreensão, dá muito mais segurança, compreensão e entendimento para nós, né? Então o Kardec fala que todas as doutrinas, né, filosóficas são boas, tudo que leva o homem a Deus é bom, mas o Espiritismo também ele educa, ensina e ele esclarece, né? E nós podemos entender. E é um presente para nós termos os relatos desses espíritos que vêm nos contar, vêm nos alertar, né? Aí, vamos voltar um pouquinho para como é que a gente deve tratar um suicida, uma pessoa que está pensando no suicídio, uma pessoa que tá. A primeira coisa que a gente vai lembrar é do amor, né? A caridade, a compaixão, o entendimento, né? E também sempre lembrar da prece. Porque às vezes a pessoa está num ato de revolta, às vezes a gente não tem condição de conversar muito e tal, mas a gente sempre pode fazer uma prece. A gente sempre pode vibrar, né? Para que aquela pessoa esteja ali. E também quando passa a ideia da pessoa, os espíritos que se suicidaram vão lá e é isso aí, não vale a pena. Aí piora. Exatamente. Tem também a influência espiritual, Tanto que, voltando a Dona Ivone Pereira, é interessante a gente falar disso, porque ela teve uma vida no norte da França como Andréia, em que ela se suicidou lá, né? Pulou do penhasco. E nessa vida ela não foi para o Vale dos Suicidas, porque ela estava tão obsediada que foi quase que obsessor, né? Então ela estava num processo obsessivo grave. Já como Leila, ela já tinha conhecimento da doutrina, ela já não, porque o pai dela era espírita, ela não era praticante, mas ela tinha um entendimento, ela não estava no processo de obsessão e ela teve muito mais discernimento ali, então teve mais escolha. Então a gente vê essas nuances, que cada processo é muito diferente, cada experiência é muito diferente, que existem também as pessoas que são levadas, né, que a gente fala são suicidadas, né, então, processos obsessivos. Então, vamos falar dos sinais do suicídio da campanha um pouquinho, né, falando da morte, falando do suicídio, falando das experiências do Memória de um Suicida. Agora a gente vai falar de como reconhecer os sinais, né. Então, o que a gente vê? A gente notar uma pessoa falta de esperança, uma pessoa apática, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair, não tem vontade de falar, não tem vontade de... a gente já pode prestar atenção. O outro sinal é a desconexão. Com famílias, amigos, atividades, parar de fazer tudo, né? Grandes alterações de humor. A pessoa está muito triste, muito ansiosa, muito feliz, muita raiva, a gente vê muita alteração, né? Quando a pessoa começa a doar os bens, já começa a se desfazer das coisas, né? Peraí, começa aquela conversa com uma despedida, o que será que aconteceu? Também aqui é um problema, a calma repentina, a pessoa fica feliz, nossa, a pessoa tá super bem, tem uma amiga que teve a coisa, nossa, meu irmão tava ótimo, a gente ficou super feliz, mas na verdade era calma porque já tinha tomado a decisão, né? Então, e aqui mudanças nos hábitos de comer e de dormir, né? Às vezes a pessoa perdeu muito peso, às vezes um colega de trabalho, nossa, não tem alguma coisa, conversar, né? É importante a gente ter essa percepção, né? Tem interessante que eu estava falando
o meu fisioterapeuta, ele falou assim pra mim, né, que eu tava conversando sobre a campanha e tal, e ele me contou que o vizinho dele chegou em casa e falou assim, não vou me matar. E ele riu, ele achou que, né? Aí eu tava contando com ele, falando pra ele dos sinais. Ele falou, olha Marina, se eu soubesse disso, eu nem pensei, porque ele acordou no dia seguinte, tava a polícia, ambulância, tudo lá, né, ele já tinha se matado. Ele falou, olha, eu podia ter tirado a arma da casa dele, eu podia ter ligado pros pais, eu podia, né, ter feito alguma coisa, mas ele não pensou até depois. E isso é muito comum. Quando a gente tá conversando, a pessoa tá contando, fala, puxa, teve esse sinal, esse sinal, esse sinal. É que a gente não pensa até depois. E é importante a gente pensar e conversar sobre isso, né? Porque uma das coisas que a gente pensa, não pode conversar, tem que conversar. Tem que conversar com delicadeza, tem que conversar com gentileza. Mas é importante falar, olha, é comum que as pessoas que estejam passando por uma crise desse pensem em tirar a própria vida, isso passou pela sua cabeça, você quer conversar. Então é importante a gente abrir o diálogo para entender o que se passa, né? Sem julgamento, claro. E aqui vou falar um pouquinho dessa campanha. Eu fiquei muito feliz que um colega meu montou que a gente queria um símbolo que fosse, não pode ser feliz, porque é uma coisa feliz, mas que fosse acolhedor, né? Que também tivesse a cor amarela. Então é esse aqui. E é uma campanha que ela procura engajar as pessoas para que conheçam sinais, para que conversem umas com as outras, para que todos se tornem embaixadores da vida, tá? Aqui fica a página no Instagram, a página no Facebook, e muitas das coisas que eu falei aqui estão ali. E aqui, o que eu queria falar? Ficou complicado se a gente traduzir isso aqui, então eu deixei em inglês, mas a gente pode conversar. E um amigo meu muito querido, que é o Kai, ele é um psiquiatra alemão, ele me ajudou porque ele trabalha muito com imigrantes, com refugiados, então ele trabalha muito nessa parte do suicídio, de depressão, e então ele ajudou a gente a criar isso aqui. A primeira coisa, a gente tem respeito, né? Uma coisa muito triste que a gente vê é não ter empatia pela dor do outro. Então a gente fala assim, mas você tá triste só por causa de um namoro? Ou você tá triste só... Mas pra pessoa aquilo é um problema. Então, talvez cada um tem uma forma diferente. A gente não pode desmerecer a dor do outro, porque a gente não sabe o que causou aquela dor. Né? Pode ser que uma mãe está em desespero porque o filho não saiu de casa, ou o que for, a gente tem que ter um respeito e ouvir, porque a gente não tem condição de julgar a dor de outra pessoa, né? Ter atenção pelos sinais, vamos prestar atenção, a pessoa mudou muito, então o que está acontecendo, né? Ter a coragem de falar abertamente, falar com caridade, falar com compaixão, mas olha, eu gostaria de conversar com você, prestar atenção em alguma coisa, né? Se tem alguma coisa que você queira conversar e tal. E oferecer ajuda. E também dizer que muitas pessoas têm constrangimento. E falar, mas se for em terapeuta porque eu sou fraco. Não, sabe? Eu falo, gente, a gente tá com dor no dente, a gente vai ver dentista. A gente tá com, né? Então a gente tá com problema no pé, a gente vai no ortopedista. Se a gente tá com problema emocional, essas pessoas estão ali treinadas, são formadas naquilo, podem nos ajudar. Vamos lá, né? Não tem problema nenhum. E também, eu acho que de todas as coisas que estão aqui, eu ouvi com compaixão. Eu escutei um depoimento tão bonito de um senhor que ele falou assim, meu amigo salvou minha vida, e ele contou tudo aquilo. Depois eu falei, mas o que o seu amigo fez? Ele falou assim, ele me ouviu. Ele passou a noite inteira me ouvindo, ele não me julgou, ele não me condenou, ele não me questionou, ele só me ouviu. Então, se a gente só puder fazer uma coisa por outra pessoa ouvir, né? E ter interesse, né, no que ela está falando. Então, muitas vezes a pessoa vai falar, quando ela está no estado de raiva, ela fala, você não sabe o que eu estou passando, porque você não passa. Você fala, de fato eu não sei, mas eu estou vendo que você está com dor, eu reconheço a sua dor, né? E o foco no agora, não vamos fazer promessa que tudo vai melhorar, a gente não sabe disso. E também expressar a sua própria experiência. Falar, olha, eu tive meus desafios também, minha vida não é sempre perfeita, eu também tenho meus momentos de dúvida também, né? Porque nós somos humanos e também compartilhar a nossa humanidade com os outros também é um ato de caridade. Então esse aqui é o recado de hoje, é o que eu gostaria que todos meditassem, refletissem, né? E muita gente me pergunta, mas por que o setembro é amarelo, né? Não sei, alguém sabe aqui por que o setembro é amarelo? Não.
Então eu vou contar uma historinha para vocês, que tem um menino que chamava Mike M, né, em 94, e esse menino, ele era muito querido, tal, e ele tinha um carro amarelo, né, que ele mesmo que pintou, e ele ficou conhecido por esse Mustang, que ele gostava muito desse carro. Um dia, os pais chegaram do jantar, e ele tinha deixado uma notinha falando: desculpa, pai e mãe, mas eu precisei ir. E ele tinha se matado. E seus pais ficaram muito tristes, falaram: puxa, se a gente tivesse chegado 10 minutos antes, a gente não sabia que ele estava passando por tanto problema emocional, porque ele estava sempre feliz, sempre, né, assim, se mostrava muito alegre. E os pais ficaram muito tristes de não terem podido fazer alguma coisa para aquele menino. E como ele gostava muito da cor amarela, eles tiveram a ideia de colocar umas fitinhas amarelas em cartões e dar mensagens de esperança para as pessoas. Tudo bem, você não está ok, é ok pedir ajuda, né? Alguém se importa com você. E eles começaram a fazer essa campanha. E em homenagem ao Mike, ficou o Setembro Amarelo, né? Então, é isso aqui. Então, aqui tem mais informação sobre a campanha. Todo mundo pode fazer diferença na vida de alguém, né? Então, fazer a caridade e ter compaixão não tem efeito colateral. Todo mundo pode tentar, né? E espero que vocês aí se engajem e também podem compartilhar informação, outros artigos, porque a gente gosta de manter ali bastante recurso para quem precise, né? Então, vamos terminar aqui com o André Luiz dizendo que ninguém foge aos princípios da causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Então, uma mensagem de esperança, em que eu gostaria de agradecer muito vocês pelo tempo. Eu sei que não é um assunto fácil, mas ele é um assunto importante, porque todos nós, né, podemos aqui ajudar uns aos outros. E Esse que eu digo, primeiro colo, depois o remédio ou a lição. A escola primeiro. Dona sabe tudo. Alguma pergunta? Tô velha, né? Alguma pergunta, algum comentário? Tenho a pergunta. Porque você falou de morte por suicídio, aquela morte bruta, né? E morte de acidente de carro. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Ela é mais violenta. Isso está explicado muito no detalhe no Céu e Inferno. A morte gradual ela é mais simples. A morte repentina, ela vai dar um choque no espírito, mas a experiência vai depender da evolução do espírito, né? E do conhecimento do espírito. Ela vai ser um choque, mas ela não precisa ser dolorosa, né? Então, porque já estava planejado a que assim fosse. Você acha que já estava planejado quando a pessoa morre assim, acidente de carro? Eu não estou entendendo. Ela provocou, ela própria provocando o acidente? Não provocou um acidente, acidente. foi acidente mesmo. Aí eu concordo com ela, isso já está planejado. Já foi planejado lá em cima, é isso? Eu não entendo. Era o momento, o fluido vital já está diminuído, já está tudo se encaminhando. E os espíritos mesmo já estão ali prontos. Então não existe aquela coisa abrupta. Não. Aquele metal, acho que foi quando se foi além da morte, ou Jovens do Além. Mãe, o acidente foi só uma desculpa, eu tinha que voltar. Sim. Mas e se ele tiver, por exemplo, dirigindo alcoolizado, ele não está cuidando da sua... Ele está sem todo ato de desleixo, né? É um atentado contra a vida. É só um exemplo. No Brasil eu era comissária de voo da TAM. Eu estava na companhia quando houve o acidente da TAM no Jabaquara. Eu estava voando, inclusive, e eu cruzei com a tripulação na troca de aeronave um dia antes do acidente acontecer. A mãe de uma das minhas amigas que estavam no voo, ela recebeu uma carta e ela falou: mãe, não doeu. Nossa, olha que lindo. Nós dormimos antes do impacto da aeronave. Então, por isso que eu falo que tudo já foi planejado, os mentores já estavam lá antes do choque para receber todas as pessoas que fizeram a passagem, que foi uma passagem coletiva. Todas as pessoas que estavam dentro da aeronave já era programado para aquilo acontecer
de uma forma, para nós que ficamos aqui, aberta. Mas para eles que foram, aquilo tudo já foi planejado. E é o que dá um acalento pra gente antes. Que lindo, obrigada por compartilhar. Mariana, você tem algum dado em relação ao sexo? Parece que meninos se tem um número maior, uma porcentagem de suicídios versus meninas, talvez até porque eles são mais efetivos, né? Em conseguir, parece que a menina tem a vontade, tenta, mas não consegue tanto quanto o homem que já... É verdade. Eles são mais letais, eles escolhem coisas mais letais para cometer o suicídio, é por isso que em homem é maior. E eu me lembro, eu já fui ao Japão várias vezes, e eu me lembro de alguns parques que tinham sinais de prevenção ao suicídio, na qual era tentando convencer para que a pessoa que estava indo lá, que era muito comum na floresta e se enforcar. Lá não tem arma, né? E aí você via, conversando com amigos meus japoneses, a pressão social que era em cima do que se esperava do sucesso em relação ao homem, que era o menino tinha que entrar na faculdade, ele tinha que graduar muito bem, ele tinha que honor a família, ele tinha que se casar, ele tinha que trabalhar 20 horas por dia. Eram tantas expectativas nas costas dele que quando acontecia um caso de perder o emprego, ele não conseguia voltar para casa e dizer que foi demitido. Ele não conseguia face aquilo ali porque o shame era tão grande para a família, para todos que expectam dele o sucesso, a vitória. Então você vê isso, eu estou falando antes da internet, antes da situação de social media que coloca tudo mais na superfície. Então você vê ainda nos dias de hoje, parece que acentua ainda mais um peso muito grande no jovem, né? Que tem muitas expectativas de sucesso, quando na verdade é tudo uma coisa relativa, porque se a gente olhar as gerações anteriores, passado lá atrás, o que era a razão da vida? A vida era sobreviver, fazer com a família, ser feliz. Não tinha esse peso nas costas do que provar para a sociedade, todos aqueles que convivem comigo, que somehow eu sou alguém de sucesso. Exatamente. Não é? Isso daí nos mudou tanto. Lógico que a gente mais maduro hoje em dia, a gente tem a casca grossa de cair, levantar, mas o pessoal que é mais jovem ainda, que está ainda se moldando, esse peso às vezes como é que se fala, é insuportável. Adoro o que você falou. Olha, vocês são nota 10. Estou adorando essa audiência. Você sabe que, verdade, um ponto muito, sim, é muito mais frequente no sexo masculino, e isso está muito relacionado ao fato de que homem não chora, homem não mostra emoção, homem não pode, não sei o quê. Tanto que eu coloquei ali na página que a Austrália fez uma campanha chamada MENA, e eles mostram homem chorando, homem pedindo ajuda, homem sendo vulnerável, homem fazendo terapia. Então é para mostrar que de fato nós ainda temos esse fator social, que é uma cobrança descabida e que nós temos que estar bem o tempo todo, porque nós tínhamos que ter, é muito mais saudável, hoje eu não estou bem, hoje o meu dia não foi bom, né? E ter esse diálogo, porque sim, essa pressão em algumas sociedades piores do que a outra, você posiciona muito bem o Japão, verdade, fica mais difícil ainda. Né? Muito bom ponto. Eu tive tenho, né? Mas um sobrinho, ele tentou 3 vezes o suicídio. A nossa família viveu pelo menos assim, o tempo, porque eu vivia em estado de alerta, assim. E as 3 vezes que ele tentou, chegou uma pessoa no último segundo, assim. Você vê? Tipo, tentou por enforcamento, por veneno e por ficar sem comer e beber água. Ele tinha lido não sei onde que daí ele morria. E aí, trancado num quarto fechado. Aí, essa daí, acho que foi a última tentativa foi essa. Mas aí, a gente começou a pôr na água, porque a gente tentava dar água para ele de qualquer jeito. A gente começou a pôr um remedinho, um antidepressivo, né? Então, quando ele tomava água, aquele remedinho estava lá, porque ele parou com tudo, assim.
Aí a gente teve que internar ele numa clínica e tal. Então, quando você falou que a família se destrói, a família realmente se destrói, porque a gente não tinha paz na vida. Nossa. A gente vivia em alerta. Minha mãe não dormia para ficar cuidando dele a noite inteira. Minha irmã, né? Hoje em dia ele superou, mora em Portugal, mas geralmente a gente fica assim, meu Deus, será que está tudo bem? Meu Deus, será que ele recuperou? Isso já faz mais de 10 anos. Olha só. Então, a família realmente se desesperou. A gente viveu, assim, uma época de um luto. Quando eu lembro, assim, eu penso, meu Deus do céu, o que aconteceu mesmo? Porque a gente não queria deixar ele sozinho, pode ser nem história, né? Mas olha que história de sucesso, olha que bom, né? E a gente foi muito Graças a paciente, Deus. muito presente, todos nós, assim, sabe? Que bom. E hoje eu vejo, assim, que, cara, que triste que é. Que triste. Marina, mais uma coisinha. Eu não sou da área médica, não entendo muito, mas hoje em dia, obviamente, depressão é uma coisa muito mais estudada e muito mais frequente do que no passado. E por alguma razão, obviamente não é toda depressão que liga a esse tipo de pensamento, mas é bem frequente que durante a depressão isso cause, né, essa vontade de terminar. Mas eu não sei se passa na cabeça do deprimido uma vontade de extinguir com a dor por se, ou se é algo físico em relação aos neurotransmissores que estão pendentes daquela, eu não sei quem é médico, sabe, o que está faltando ali naquela conexão, que é o que causa a depressão, e ao ponto de levar, eu estou falando isso porque eu tenho uma filha que tem anxiety, desde pequenininha, desde a adolescência começou, e aí foi. E como a gente estava estudando assim, eu não, né? A Cris estava estudando mais os tipos de remédios que deveriam dar, tinham remédios que não atuavam nisso. Mas tinha um remédio que ela mesmo, que a gente ficava perguntando para ela, conta pra gente o que você está sentindo com o remédio, que a gente precisa anotar. Um remédio de cara. Ela falou, nunca tive esse pensamento, e agora eu estou tendo esse pensamento. E a gente cortou na hora, não, falando com a médica, não, esse daqui tira. Aí eu fiquei tentando entender o que será fisicamente que um Dopamina e remédio... serotonina, que tá low, tá baixo. Quando você tem depressão, a dopamina e a serotonina tá lá embaixo. Então, o que você tem que fazer? Pump a serotonina e a dopamina. Agora, a ansiedade, geralmente, quem tem ansiedade tem depressão também. São trabalho juntos, né? Mas às vezes, com um remédio, o que acontece? Os nossos dendritos, os nossos neurotransmissores, cada um tem um tamanho diferente. Então, o efeito que é para uma pessoa é diferente do efeito que é para outra pessoa, a combinação de remédios. Então, geralmente, quando o psiquiatra começa a dar um remédio, tem que saber exatamente o efeito daquele remédio para aquela pessoa, para saber a dosagem exatamente que vai tomar. Entendeu? Então, o que vocês fizeram foi exatamente correto, né? Ah, não, isso não está funcionando. Então, fala para o psiquiatra, vamos trocar. Mas, meditação, né? Entendeu? Sessões assim que falam de espiritualidade e tudo, porque tudo ajuda. E exercício físico, porque correr na praia levanta a serotonina e a dopamina. Você não precisa ficar tomando remédio. A americana adora dar remédio. Eu não gosto. Eu trabalho em mental health e eu trabalho com psiquiatra, eu sou psicóloga e eu não gosto. E eu tenho ansiedade, minha filha tem ansiedade. Ansiedade é uma das coisas mais comuns que existe. Eu sento, eu posso meditar por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esse é o meu remédio. Quando eu estou muito ansiosa. Olha, eu posso falar para vocês que eu não quero mais falar sem vocês. Vocês estão sendo demais. Muito bom trazer esse ponto da depressão. Interessante que eu conversei, tem uma outra organização, Association of Suicide Prevention, que é a base que fica lá na Irlanda, né? E eles trabalham muito com a organização da depressão, porque a depressão e suicídio tem muita correlação. E você pode ler a história do Kevin. Eu adoro a história de pessoas, porque você vê de fato, né? Esse moço Kevin, ele tentou se matar, claro, né? E olha que interessante, ele é bipolar, ele tem um problema da bipolaridade. E ele, depois dessa tentativa, ele foi internado 3 vezes, mas as últimas 2 ele que já começou. Então o que ele aprendeu?
Exatamente, ele aprendeu a se conhecer. Ele sabe o remédio que ele tem que tomar, ele sabe que alguns amigos não eram bons para ele cortou as amizades, ele tem uma dieta específica, ele tem um exercício, uma rotina de exercício, ele tem uma rotina de sono, ele criou todo um grupo e ele ensina isso. Eu acho bacana porque ele fala, olha, você tem que aprender a cope com você. Então, pode ter a parte física, tem a parte emocional, tem a parte mental, tem a parte... É como a pessoa aprende a se conhecer e ele já sabe quando ele não está bem e quando ele precisa de ajuda. Ele fala, não preciso me internar porque eu não estou bem. Eu já sei que eu já não estou numa... Então, esse é o processo. Então, o que ele ensina, ele fala, não é que eu tenho uma vida feliz o tempo todo, eu aprendi a conviver com a condição que eu tenho. Né? Mas aí você precisa dessa humildade. E da primeira coisa que você falou é entender, falar, olha, nós somos humanos. É o primeiro do começo. Porque se você começa a estar bem o tempo todo, aí já entra nessa, já é mais difícil. Eu trabalho em hospital há mais de 20 anos, numa unidade pediátrica. E ao longo desses anos eu tenho visto que nos últimos, talvez 10 anos, e principalmente depois da pandemia, o índice de suicídio tem aumentado muito entre os jovens, como você mesma falou ali. Obviamente, a parte que eu vejo são os sobreviventes, né? São os que atentam à vida e estão lá na unidade. E cada vez menores, mais jovens. Antes era o típico é a menina, 16, 17 anos, que terminou com o namorado. Aí depois vem os fatores juntos, a anorexia. Hoje em dia a gente está vendo criança de 11 anos. Né? Então existem vários fatores que a nossa sociedade vive e que a Marina trouxe tanta informação importante. O fator da pressão, e cada ser é único. Tem coisas que um não vai se sentir pressionado e o outro vai, que um tem mais uma personalidade diferente para lidar com aquilo. Mas no geral eu vejo esses jovens, né, que eu trabalho, que eu vejo ali, com as famílias, uma coisa mais generalizada, no sentido de não ter resiliência. São muito frágeis, no sentido de que eu nunca fui frustrado na minha vida. Aí agora, como assim? Eu não consegui o emprego que eu queria, não consegui a faculdade que eu queria, não consegui o namorado ou a namorada que eu queria, não sei lidar com isso. Então é quase que essa fragilidade emocional. E eu não sei se também tem o fator, né, da mídia social, a gente agora é tudo no celular, a gente quer uma informação, um minuto a informação está ali, um minuto não, que aí o telefone está lento, a internet a gente já vai ligar para aumentar o gigabyte, né? 30 segundos eu quero a resposta. Então aí de repente a vida realisticamente não é assim e acaba gerando mais frustrações. E outra coisa, as famílias, a gente anda muito ocupado, quem é que não é ocupado? Mais do que a gente era antes. Então é menos atenção que a gente dá um para o outro, são os sinais que estão ali sempre evidentes, mas a gente não vê porque não tem tempo, porque está cansado, inúmeras razões. Então falta essa interação, aumenta essa fragilidade. E aí o fato de que às vezes a gente quer compensar, né, os pais muito ocupados compensam de maneiras diferentes das crianças e está faltando. E a espiritualidade. É difícil encontrar uma família que tenha ali uma religião. Precisa ser espiritismo? Obviamente que não. Mas essa aqui, a dor, como a Marina falou, eles não querem morrer. Ninguém quer morrer. A gente quer acabar com a dor. Fala com uma pessoa que está pensando em se matar e você vai perguntar por quê. Ah, por causa disso. E se eu consertar tudo isso? Aí você quer viver? Aí sim. Então todo mundo quer viver, na verdade, que isso é intrínseco do nosso ser, né? Mas aí acaba que não consegue passar disso daí e não tem uma religiosidade de qualquer forma para nortear nesse sentido. Não vai acabar a sua dor assim. Não é assim que se resolve. Então, uma questão de fatores assim tão amplo para a gente conversar, mas estou vendo cada vez mais, mas as soluções também estão vindo, Marina. Essa conscientização, a percepção dos sinais, a interação, tudo isso que a gente comentou aqui, tem como a gente evitar e tem como a gente ajudar. Todos nós podemos ajudar uns aos outros em relação a isso, porque isso pode acontecer com a gente amanhã. A gente não sabe. Então, por isso que assuntos como esse, né, que não são aqueles assuntos assim que a gente sai todo feliz, mas a gente sai bem consciente para causar felicidade. Cris, deixa eu adicionar um pouquinho só no seu comentário. Acho que importante também para a gente, que somos, grande maioria, a maioria imigrantes aqui,
e a gente conhece muita gente que é imigrante. E muita gente que está aqui, às vezes está sem família, está sofrendo calado, sofrendo sozinho. E às vezes esse minutinho de atenção que você dá para essa pessoa muda tudo. Então às vezes a pessoa está ali sofrendo calado, não fala, e às vezes você não tem muito contato com a pessoa, não vai perceber, mas às vezes um alô, uma mensagem, um momento de atenção, às vezes salva uma vida. Né? Então, eu já falava isso quando estava ali em Orlando, que tinha muita gente. E às vezes o pessoal no Thanksgiving, por exemplo, às vezes está ali, todo mundo se reúne em família, e às vezes aquela pessoa não tem ali com quem passar, ou um Natal, um Ano Novo. Às vezes convida o pessoal, né? A gente faz um Friendsgiving, alguma coisa assim, mas isso às vezes faz toda a diferença, faz muita importância na vida das pessoas que elas estão vivendo ao longo de suas famílias. E só para adicionar, né, nos fatores que ela colocou e a Cris colocou também, a gente está falando sobre fatores que influenciam, além do que a gente falou, mas também não esquecer de estilo de vida, porque nós somos seres de ritmo circadiano, então às vezes a gente não respeita, e adolescentes assim que querem ficar acordados às vezes por conta de telefone, e não respeita, porque todos esses os neurotransmissores, eles têm um ritmo durante o dia, e a gente não está honrando o ritmo da nossa humanidade. E também alimentação é uma coisa muito importante, carência nutricional. Como que você vai fazer neurotransmissores se a nossa dieta está extremamente pobre em nutrientes, se a gente está com carência? Então, são outras coisas também que vem agora, então, aquela coisa de cuidar do seu carro, né? Exatamente. O que você está dando para o seu corpo? O que você está... Porque está tudo interligado, né? Muito bom. Só completando o que você está falando, é interessante que você falou. A Harvard Business Review fez uma pesquisa de trabalho, né? E 70% das pessoas falaram que elas se sentiam melhor se alguém no trabalho perguntasse como é que elas estão. Porque a gente está tão ocupado que agora a gente faz tudo transacional. Você fez aquilo, cadê o seu negócio, cadê aquilo, aí tem um negócio. E a gente não tem um tempo para falar, né? Falar, você está bem, né? Você me comentou aquele dia que você ia fazer uma cirurgia, você ficou melhor, né? Não sei o quê, seu pai tinha sido internado, melhorou. É um pouquinho. Então, quer dizer, só um pouco. Você vê uma pergunta, quanto tempo demora para a gente falar 1 minuto com alguém? E pode fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. O magnetismo animal que ajuda, a gente se protege. Então, eu sei que eu tenho que parar, né? Porque senão a gente não termina hoje. Mas eu quero agradecer muito. Culpa, é a gente que não está parando de falar. Eu quero agradecer muito a vocês. Bem-vindo ao planeta Terra. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela atenção, pelo engajamento, também pelas informações que vocês compartilharam. Então, vamos levar os nossos pensamentos aos mentores dessa casa, Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui em oração. E vamos aproveitar esse momento juntos para vibrarmos para todos os suicidas, onde quer que se encontrem, os familiares, ou aqueles que pensam em tirar suas próprias vidas. Vamos vibrar amor. Pedir que a espiritualidade sempre nos guie e possamos estar em contato com os nossos mentores durante toda a nossa semana, para nos tornarmos cada vez mais instrumentos da paz, instrumentos do bem. Obrigada, Senhor, que assim seja. Sim, sim.